Com certeza eu acho que ainda tem muita coisa pro React Native lançar, então eu fico no meio termo, assim, eu não crio extremas expectativas, eu trabalho com o que eu tenho. Silêncio no set. Gravando. Fala, Dev, beleza? Meu nome é Diego Fernandes. Eu sou o Hugo Duarte. E eu sou o Carlos Levi. E Diego, conta pra gente como foi o seu primeiro contato com o React Native. Foi mais ou menos... Cara, foi em 2015, que foi mais ou menos quando o React Native veio a público. Eu acho que foi mais ou menos naquela data ali, quando o React Native surgiu. A gente estava desenvolvendo, eu digo porque tava eu e o Robson, que hoje é CEO da Rocket City. A gente estava desenvolvendo um sistema, um software para agendamento de serviços voltado para a área de medicina em geral. E aí a gente falou, cara, a gente tem que desenvolver agora o aplicativo. Naquela época eu só sabia Ionic, só que eu já tinha tido resultados não tão bons com Ionic. Então eu não queria voltar a desenvolver em Ionic. E aí eu falei, cara, vou ter que acabar indo pro nativo, né? E aí eu fui correndo atrás, olhando tecnologias que tinha sobre desenvolvimento, e aí eu caí no React Native. Mas naquela época, assim, eu vou chutar totalmente, mas eu lembro mais ou menos de estar na versão 0.15. Quando eu comecei a utilizar. Tempo, né? E hoje tá na 0.61, né? Eles não seguem muito o Sun Versioning, mas basicamente mudou muita coisa desde aquela época. E naquela versão 0.15, assim, a parte principal, ela era muito semelhante do que a gente tinha hoje. Claro que tem algumas coisas que hoje são muito mais fáceis. Por exemplo, antigamente existiam, assim, uma quantidade de plugins muito limitada para o React Native. Cara, tu ia querer lidar com câmera, tinha um plugin lá, mas era, acabou de surgir, tava tipo uma pessoa lá falando, tava um cara sozinho lá contribuindo pro plugin. Nenhuma então era uma empresa coisa... utilizando ainda. Não, até assim, quando o React Native lançou, eles já tinham um background de empresas utilizando. Por quê? A estratégia que eles fizeram foi o seguinte, eles, antes de anunciar a público, como open source e tudo mais, eles distribuíram, de certa forma, a tecnologia dentro de outras empresas. Então, como assim, como o Instagram já estava utilizando, o Facebook já estava utilizando, e quando ele foi lançado, logo o Uber também já estava utilizando, o Airbnb e tudo mais. Então, foi muito rápido, assim, essa difusão, assim, da tecnologia em questão das empresas maiores estarem utilizando. E aí, quando eu vi o React Native mesmo, eu lembro que eu comecei e brinquei com o projeto lá. Na época, eu ainda, assim, não era 100% familiarizado com o React em si, com o React para web. Então, eu comecei a aprender os dois mais ou menos meio que juntos, assim, para reaproveitar esse conhecimento, né? Desde aquela época eu já tinha essa visão de reaproveitamento de conhecimento, que era muito interessante. E aí a gente desenvolveu esse primeiro projeto. Esse projeto acho que está no GitHub até hoje. É Desker, só que é com Q. D-E-S-Q-E-R. É Desker. Tem uma logo lá e tal, tem um projeto mobile lá dentro, que eu acho que eu postei depois, ele dentro do GitHub, mas era o primeiro projeto em React Native que eu fiz. Eu acho que esse projeto ele foi até refeito algumas vezes, porque eu sempre caía num negócio e falava, não, vou refazer, sabe? Quando o programador pega um projeto assim, tipo, faz o projeto dele, não, vou começar do zero aqui pra organizar as coisas. É o Thiago com as telas, né? É tipo o Thiago, é tipo o designer, assim, com a interface. Ele entrega a interface dele, devia ter feito diferente, daí ele muda tudo. Faz tudo de novo. Mas assim, naquela época... O principal diferencial mesmo era essa falta de comunidade, assim, era muito difícil tu encontrar ajuda, encontrar recurso, plugin, nossa, era muito difícil. A parte de link nativo, cara, nossa, era tudo mais difícil, assim, fazer. Mas esse foi o meu primeiro contato. Depois que eu peguei aí esse aplicativo ali pra frente, cara, eu comecei a desenvolver muitas aplicações utilizando o React Native. Pô, massa pra caramba. Deixa eu te perguntar, Diego, como é que você vê a questão da evolução do React Native por parte do time do Facebook? Como é que você acha que eles estão trabalhando? Eles estão fazendo um trabalho legal com o React Native em manter a ferramenta, em criar novas Cara, features? eu acho que sim, com certeza. Assim, eu acho que o React Native ele é muito bem mantido, mas ele vem da cultura do próprio React. Porque hoje, quem que é pioneiro na questão front-end de lançar, vamos dizer assim, os próximos hypes, as próximas regras? Cara, é sempre o React. Sabe? Cara, beleza, tem o Angular, tem o Vue, mas geralmente hoje em dia quem muda a arquitetura, como as coisas são trabalhadas, e a comunidade segue atrás, é do React. Então a comunidade do React ela é muito unida, né? Eles lançaram, por exemplo, os React Hooks, toda a comunidade já se moveu para utilizar React Hooks, foi algo muito orgânico e natural. Daí lançou depois as APIs de Code Splitting, API de Suspense, então tem muita coisa legal que eles estão lançando e a comunidade está acompanhando. E eu acho que o React Native ele herda muito essa cultura do Facebook, e as coisas que são lançadas no React Native elas são facilmente adotadas pela comunidade e aceitas pela comunidade. Por exemplo, o Autolink é uma delas, que a comunidade já estava esperando isso há muito tempo. E quando eles lançaram, foi algo assim
muito rápido da comunidade aceitar, adotar, e tanto as bibliotecas que estavam por volta, assim, eu lembro que deu o quê? Um mês, mais ou menos, já estava tudo meio pronto, assim, para todo mundo utilizar o Autolink. Eu acho que isso foi algo excepcional. E o trabalho que eles fazem em questão de mostrar para a comunidade o que está sendo trabalhado, isso eu acho muito massa do Facebook de uma maneira geral. Por exemplo, eu não sei se vocês acompanham, mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de acompanhar o React Conf, React Rally, o Chain React, e lá eles anunciam todas as features que eles estão trabalhando no projeto. Então, eu não sei pra onde que o React Native tá indo. Cara, dentro dessas conferências tem tudo, cara. Eles anunciam, a nova, a gente tava discutindo no outro podcast, a nova API do React Native, que vai ter a remoção da bridge. Eles anunciam pra onde que o React pra web tá indo. Eles anunciam, assim, cara, tudo pra onde o que eles estão trabalhando agora, que é onde a API do React Native vai caminhar, a API do React no geral. Então, eu acho que essa comunicação que eles têm com a comunidade, de uma maneira geral, é muito boa. E assim, a gente falou sobre um pouco da evolução do React Native e tal, e eu acho que uma coisa que está acontecendo bastante aqui, que até a gente já comentou anteriormente em outro podcast, foi a questão da remoção de algumas libs ali do core do React Native. Assim, como tu vê isso? Tipo, isso é realmente benéfico? Por quê? E tipo, o quanto que isso impacta realmente assim na evolução do React Native? Tipo, isso ajuda realmente a Cara, com certeza. Pensa assim, tu tem uma obra. E aí, pensa que o time do React Native são os principais, operários da obra. E aí eles são obrigados a carregar saco de cimento, mudar a areia de lugar, fazer a obra, montar... Então, assim, o que eles estão fazendo? Eles estão tirando as atividades que não tem necessidade deles fazer, coloca as responsabilidades, coloca na comunidade, porque a comunidade está muito ativa querendo melhorar essas funcionalidades, e eles focam no que eles têm responsabilidade, que é definir o core da aplicação, para onde que vai caminhar a API principal da aplicação. Cara, não faz sentido o time do React Native trabalhar em como vai funcionar, sei lá, o suporte do React Native com câmera, ou com async storage, com banco de dados, com geolocalização. Então, isso são coisas que a comunidade tem que manter. Realmente, os pacotes da comunidade podem ser pacotes apoiados pelo próprio Facebook, tanto que eles têm lá a comunidade no GitHub chamada React Native Community, e lá tá a maioria dos pacotes que são retirados do core do React Native, nessa iniciativa que eles têm aí, que eles chamam de Lean Core, né? Core enxuto. Então eles estão removendo isso, e eu acho que isso é muito positivo para o React Native, porque a gente consegue que cada um desses pacotes avancem de forma individual, e o React Native como um todo, o core dele também avance. E até porque eles focam no core, como tu falou, e assim, como elas estão divididas, acho que é até mais fácil da gente conseguir visualizar no que melhorar especificamente aquela funcionalidade. Então, por exemplo, do async storage, ou essas outras coisas. Então, quando o código está isolado, fica muito mais fácil tu trabalhar em cima desse código, porque tem pouco código, é pouco teste, é fácil de testar, é fácil de entender o código que está lá dentro, porque tem menos arquivos. Então, quando a funcionalidade está isolada, ajuda muito a comunidade a contribuir em cima daquilo, e ajuda também a organizar as issues, por exemplo. Pensa que antes se dava, todos os problemas que dava em async storage, estavam nas issues do React Native. Todos os problemas que dava na WebView, estavam nas issues do React Native. E aí por diante, todas as outras funcionalidades que já foram extraídas do core, estavam dentro do React Native. Então, pensa que a organização, ela começa a ficar um pouco meio que defasada, assim, fica muito difícil a gente conseguir encontrar todos os recursos que a gente precisa dentro de uma caminhada de issues e PRs envolvendo vários pontos de dentro do React Native. Então, separar isso com certeza traz tanto uma aceitação melhor da comunidade, abre uma porta também para mais pessoas contribuírem com isso, porque eu consigo contribuir só com async storage, não preciso me envolver com o resto do React Native. Então, isso acho que com certeza traz uma segurança mais legal para quem quer contribuir e tudo mais. Pô, Márcio, isso é até um dos pontos que eu ia falar, que é justamente isso deles chamarem mais as pessoas para contribuir, porque às vezes você vê, o React Native, eu nunca vou fazer uma PR que vai chegar no core do React Native, mas talvez contribuir com alguma funcionalidade na câmera, talvez adicionar um botão, talvez algum detalhe, fica muito mais simples para um iniciante, ou uma pessoa que queira contribuir, de fato contribuir com a comunidade. Exatamente. Então, com certeza essa parte deles fazerem o Lean Core aí já está dando resultados legais, mas vai com certeza cada vez mais dar mais resultados, e eles vão cada vez mais também provavelmente separar essas funcionalidades do core principal em pacotes.
E Diego, você quer comentar um pouco das últimas features do React Native que ele está lançando, como por exemplo o Fast Refresh que ele lançou recentemente, o Autolink que ele também lançou recentemente. Como é que você vê essas melhorias? Cara, eu acho que são muitas das melhorias baseadas em feedbacks da comunidade. Então a gente está falando de comunidade, como que o Facebook, como o core team do React de uma maneira enxerga a comunidade. Eu acho que essas duas features, por exemplo, são algo totalmente reflexo de uma necessidade que surgiu na comunidade e foi criada a feature para resolver isso. A Autolink, por exemplo, cara, se a gente for pensar de uma forma mais bruta, vamos dizer assim, cara, ele não era extremamente necessário se a pessoa soubesse muito bem código nativo. Mas, cara, a maioria da comunidade está desenvolvendo React Native porque não sabe código nativo. Então, o Autolink, ele matou, assim, uma dor da comunidade de uma maneira geral muito forte. Então, ele permitiu a gente fazer o link, né, das bibliotecas que mexem em código nativo ser muito mais configurável e customizável. Então, por exemplo, algumas bibliotecas que antes precisavam mexer em mais arquivos e elas não conseguiam mexer nesses arquivos, agora é tudo muito fácil de ser configurado. Então, o Autolinking, com certeza, trouxe assim, um novo ar para quem desenvolve com React Native. Eu até falo, pô, se tu já desenvolveu React Native antes do Autolinking, tipo, antes da versão 0.60, desenvolve de novo depois, porque assim... outra experiência, né? Totalmente outra diferente. coisa, assim. E o Fast Refresh também, a gente até tava brincando no outro podcast, que, cara, desenvolver sem o Fast Refresh agora começou a se tornar uma dor, né? E o Fast Refresh, na verdade, ele é o Hot Reload 2.0, porque isso já existia anteriormente, já existia no React, já existia no React Native, é só agora que a gente tem mais poder com o Fast Refresh, de atualizar informações mais profundas, continuando com o estado da nossa aplicação, mexer em componentes e trabalhar com hooks também, que é uma das coisas mais legais que a gente tem no React atualmente, utilizando ainda uma estratégia de hot reload, né? Então eu acho que essas duas features, com certeza, tu citou com muita sabedoria, porque essas duas features, cara, foram as que mais, assim... Divisor de água, né? Mais, assim, mudaram a questão de produtividade no desenvolvimento. Ô, Diego, e tu falou, assim, do Fast Refresh, qual é a principal diferença dele pro Live Reload? E também, muita gente perguntou por que tiraram a questão do Hot Reload. Pode falar um pouquinho sobre essa tiraram o diferença? Hot Reload porque o Fast Refresh é o Hot Reload 2.0, só mudou o nome, né? Então, assim, o Hot Reload já funcionava, mas ele não funcionava com hooks. Então, se a gente escrevesse os nossos componentes em formato de funções, ele não conseguia, por exemplo, manter o estado da aplicação e atualizar o layout. Então, ele não conseguia fazer isso. E o Fast Refresh é exatamente isso. Basicamente, o que ele faz? Ele consegue mudar principalmente a parte visual da nossa aplicação sem comprometer o estado dela. Então, por exemplo, vamos supor que tu tá criando um aplicativo de e-commerce. Aí, qual que é o fluxo do e-commerce? Tu acessa a página, adiciona um produto no carrinho, daí esse produto tu tem que calcular o frete e tu vai para a página de finalização de compra. Aí vamos supor que tu tá mexendo num componente lá na finalização de compra. Tu mexe no componente, salva, volta lá pro início, se tu não tá usando Fast Refresh. Navegar Tem que fazer tudo de tudo. novo. Exatamente. Claro, o Hot Reload a gente já tinha esse comportamento, funciona desde a primeira versão do React Native, mas com os hooks não estava funcionando e também tinha alguns casos que davam erros, por exemplo, na aplicação que não tinha mais como se recuperar. Hoje com o Fast Refresh, mesmo se dá um erro na aplicação, se tu coloca uma variável com o nome errado e ele dá um fatal error, vamos dizer assim, e tu arruma, ele mesmo assim consegue manter o estado da aplicação que estava antes do erro e continuar a aplicação. Então o Fast Refresh ele foi extremamente melhorado para se comportar bem com erros, se comportar bem com a nova sintaxe de hooks, para se comportar bem já com as novas APIs do React agora com suspense, API e tudo mais. Então são várias APIs. Eu falo isso porque assim, o pessoal, eu tinha postado vídeo sobre Fast Refresh e o pessoal falou, pô, mas isso aí já era pra ter existido, né? Não é possível que não existe ainda. Mas tipo, já existia, mas é só porque ele foi dado um novo nome e foi criada uma nova versão. Por isso que a gente tá falando bastante disso, mas com certeza ele deu um diferencial bastante. Mas a grande diferença dele pro Live Reload é porque o Live Reload, ele toda vez que tu salva o arquivo, ele reinicia a aplicação do zero, vamos dizer assim. Né? Não é totalmente do zero, mas ele volta para a página inicial, ele perde o estado da aplicação. Pô, show de bola. Isso era muito chato, né? Tipo, igual tu falou. A gente tava numa página que tu tinha que navegar entre 3 páginas, tu tava mudando uma cor do botão ou só a borda dele, Sim, depois daí tu tinha que voltar tudo de novo. É complicado. A gente até agora falou do passado, da evolução em si do React Native, mas vamos falar agora sobre um pouco do futuro. Uma das features que não tá para sair, mas já está em desenvolvimento, é a remoção da bridge. Como é que você vê isso pro React Native? Vai fazer alguma diferença ou vai ser só alguma coisa por debaixo dos panos que quem é usuário, quem é desenvolvedor, não vai sentir? E o que é a bridge também, né? Porque pode ter muita gente que não conhece. A gente já fez, acho que o podcast
Foi o último podcast que eu fiz um resumão do como funciona a Bridge, acho que foi o último, né? Acho que a gente comentou Então, se assim. alguém não conhece a Bridge, eu acho que houve o último podcast que eu fiz com o Hugo e com o Levir, porque lá no meio eu detalho muito bem como funciona a Bridge e o que eles estão criando, que é o JSI. Eu vou tentar dar um resumo aqui também pra gente entender um pouquinho como que funciona isso e o que vai impactar. Pro desenvolvedor no final, que foi o que tu perguntou, vai mudar pouquíssimas coisas. Né? Ele não vai enxergar as mudanças que aconteceram. Ele vai enxergar porque talvez mude a forma da gente chamar algumas APIs nativas, mas não diretamente a sintaxe do código como um todo. Isso não vai mudar. Né? A experiência que ele tem desenvolvendo o React Native, isso não vai mudar. O que principalmente a remoção da Bridge vai acontecer é que a gente vai ter uma comunicação mais clara entre o JavaScript e o código nativo. Porque hoje o que acontece é basicamente que a Bridge ela é como se fosse um sistema de mensageria de microserviços. Ela é uma mensageria totalmente assíncrona. Ou seja, eu envio uma mensagem para a minha Bridge. A Bridge ela é a ponte de comunicação entre o código JavaScript, a thread do JavaScript e a thread nativa. E isso o que ele faz? Eu envio uma mensagem, por exemplo, eu quero criar uma nova view de texto. Aí o código nativo ouve isso, ele cria a view de texto em tela, né, no lugar que ele precisa criar, e ele não devolve uma resposta. Esse é o principal problema da Bridge hoje. Não existe comunicação de volta, apenas comunicação de ida, a menos que o nativo depois lance um novo evento como sendo uma resposta, mas isso a gente não faz. Então isso implica em alguns problemas de performance, principalmente quando a gente vai lidar com muitos dados. Qual que é o teste mais simples que a gente pode fazer para ver esses problemas ali no nosso dispositivo? Por exemplo, cria uma flat list que renderiza 1000 quadrados de cima para baixo. E aí faz um scroll muito rápido. O que vai acontecer? Vai chegar um momento que tu vai fazer scroll e a view não vai dar conta de renderizar os quadrados na mesma velocidade que tu faz o scroll. Porque a criação dos quadrados ela é totalmente assíncrona. A gente não consegue sincronizar ela junto com o scroll de forma direta. Porque cada vez que eu dou scroll, eu emito eventos para o código nativo falando eu quero que vocês criem as views que eu preciso mostrar. Mas o código nativo não consegue devolver uma resposta falando já criei, já dá para exibir e tudo mais. Então, o código JS ali, ele precisa ficar esperando aquilo ser criado e ele não sabe exatamente quando que aquilo vai terminar. Então, esses seriam os principais motivos. A remoção dessa bridge, basicamente, a gente adiciona uma API, vamos dizer assim, um intermeio, né, criado com C++, que se comunica de forma totalmente nativa com o Java, com Objective-C, com Kotlin, com Swift, e o JS comunica com essa API. Vai ser mais ou menos o mesmo funcionamento que a gente tem num browser, por exemplo, num Chrome, que a gente consegue, por exemplo, chamar uma API de webcam, ver a webcam do usuário como uma função no JavaScript. Então, hoje no React Native não tem isso. A gente não tem uma função, por exemplo, liga câmera. Não existe isso. Isso tudo é baseado em eventos. A gente acha que a gente está usando uma função liga câmera, mas na verdade é um evento que a gente está disparando, o código nativo está ouvindo. Por isso que a bridge existe, e a bridge vai ser removida realmente por esses casos de performance que eu estou falando. Isso vai implicar com certeza em mais performance, mas assim, é dificilmente visível para o desenvolvedor, para o usuário final, só para poucos casos, como eu falei, para coisas que tem muitas informações em tela. Casos extremos, né? Casos extremos, assim. Hoje, por exemplo, não dá para falar que a Bridge, por exemplo, deixa um aplicativo lento. Não é ela que deixa o aplicativo lento diretamente. Mas, assim, com certeza, para casos extremos vai melhorar. Então, assim, desde que melhore a performance, beleza. Mas para o desenvolvedor não vai mudar a questão de escrita do código, não. Uma coisa que a equipe do React Native está desenvolvendo, uma nova feature, é o Turbo Modules, onde basicamente o que acontece? No React Native ele não tem ainda uma dinâmica de carregar os componentes, as bibliotecas, à medida que ele vai necessitando. Então o que acontece é que ele carrega tudo de uma vez. Então isso, dependendo do tamanho do seu aplicativo, pode causar um certo período de lentidão. E eles estão desenvolvendo essa feature justamente para carregar os componentes, as bibliotecas, em tempo de execução, à medida que você vai necessitando, assim como acontece com o React para web hoje. Na verdade, o Turbo Modules ele está entrando dentro da mesma arquitetura do Fabric, né? Se não me engano, eu acho que ele provavelmente vai sair junto com a nova versão do JSI lá, que é a parte da forma que o React Native lida. Porque o Turbo Modules, eu acho que ele faz parte do Fabric como um todo, da nova reestruturação da API de comunicação do JS com o nativo. Sim, são 3 itens que eles estão desenvolvendo. Um deles é o Fabric, o outro é o Turbo Modules, e eu não recordo agora o terceiro item, mas eu não lembro o nome do... Code Jam, alguma coisa assim?
Tem um indiano que trabalha Sim, é o Parashrams lá. Eu não sei pronunciar esse nome. É muito difícil. Ele fez um post explicando todo o futuro do React Native. Tem, e foi nesse post que eu me baseei para escrever eu falo sobre Turbo Modules e falo sobre o Fabric, sobre o JSI, naquele post que eu falo do React Native em 2019 lá no blog. Então isso tem descrito lá mais ou menos o que vai ser. Mas, assim, como a gente está aguardando isso ser feito pelo pessoal do próprio React Native, algumas dessas coisas, assim, às vezes eu acabo não, ficando em cima diretamente. Hypado, né? Eu não fico criando expectativas demais. Então eu vou trabalhando com o que a gente tem hoje. E aí, como eu te falei, eu acompanho o avanço disso principalmente pelo Twitter. Então eu sigo esses caras que estão desenvolvendo, eles postam muita coisa sobre isso. E eu acompanho bastante também dentro das conferências, né? O React Rally, o Chain React e tudo mais. Então lá eu vejo muitas dessas coisas que que tu tá me falando, eles vão explicando em que pé tá. Sim, um exemplo simples de uma nova funcionalidade é aquela tela de debugging que a gente já falou em outros episódios do podcast, mas que, cara, tá ficando incrível. É uma das coisas, assim, que eu acho que vai também dar um up muito legal. Uma das coisas que eu mais vejo no React Native que precisa um pouquinho mais de atenção são as mensagens de erro, a forma que os erros são mostrados. Isso aí vai com certeza, novamente, uma coisa baseada totalmente em comunidade que eles vão trazer pro core da ferramenta. Então isso que eu acho muito massa, assim, do React Native em geral. É muito baseado em que a comunidade tá precisando. Sim, é a ideia de open source, né? Open source é isso. Open source não é uma empresa que vai manter e vai fechar e vai dar suporte pronto. Open source vai ver o que a comunidade está querendo, o que eles estão mandando, sentindo de necessidade e vai, a partir disso... E geralmente essas features partem da comunidade. Sim. É uma PR da comunidade, daí eles pegam junto, trabalham naquilo e montam algo finalizado, assim, mas geralmente parte da comunidade. Diego, e assim, o que você vê pro futuro do React Native? Porque a gente sabe que ele já tem uma performance aí bem legal, mas que ainda não chega a ser de um aplicativo nativo. Então, tu acha que pro futuro realmente ele vai ficar realmente muito bom? O que eu acho, assim, da questão do React Native em questões de performance é que muitos benchmarks que são feitos, eles são feitos de uma forma muito tola, vamos dizer assim. É basicamente aquele benchmark de quem renderiza mais Hello World na tela em menos tempo. Para o usuário final, na maioria das vezes, isso não importa nem um pouco e não vai dar resultado nenhum na performance. É claro que a gente não tem como dizer, por exemplo, que nenhuma tecnologia multiplataforma consegue ser da mesma forma performática como, por exemplo, uma linguagem diretamente conversada com o dispositivo. Mas, com certeza, o React Native ele vai conseguir se equiparar muito, principalmente depois que houver a remoção da bridge. Mas hoje, a performance dele, como tu mesmo falou, já é extremamente massa, assim. A gente já consegue ter um resultado muito massa sem precisar se preocupar com muitas das coisas. O que eu acho legal do React Native em si e de outras tecnologias que são multiplataforma é que como a gente tem, vamos dizer assim, uma API a mais entre chegar no código nativo e o desenvolvedor, a gente consegue tratar problemas que às vezes são causados pelo desenvolvedor que vão causar perda de performance. Por exemplo, atualizar informações de forma desnecessária, componentes de forma desnecessária, né? No React a gente tem muito controle sobre isso. Então, como o React ele utiliza, por exemplo, imutabilidade, ele tem lá a forma dele conseguir encontrar os elementos que ele precisa alterar, com certeza essas coisas assim vão levar mais performance lá pro lado na hora que chegar na parte nativa. Então eu já vi alguns benchmarks, assim, tá sendo generalista, claro, mas assim, que o React Native chega a conseguir performar até mais rápido que construído com código nativo. Porque o React, ele faz um trabalho muito massa em cima da construção da interface como um todo. Então, assim, eu acho que o React, por si só, ele já ajuda o desenvolvedor a não cometer alguns erros que vão danificar a performance do dispositivo. Quais foram esses benchmarks que eu vi? Por exemplo, pegar uma lista e alterar um item aleatório no meio dela a cada 0.01 segundo e ver qual que renderiza melhor. Nesses casos, eu lembro mais ou menos, foi um post no Medium que eu vi e tal, os detalhes, que o React ele renderizou de forma mais rápida que, por exemplo, uma interface de forma nativa. Mas assim, totalmente sendo generalista, claro que existem casos e casos, mas com certeza depois que houver a remoção da bridge, a gente vai ter uma performance muito semelhante à nativa, né? Mas hoje, como eu falei, assim, para a grande maioria dos casos, não existe diferença visual nenhuma na performance do React Native para o nativo.
Na maioria das vezes, o React Native em si não vai ser o gargalo. Talvez um user effect com uma rede de dependências errado pode ser o que esteja demorando. Então, mas daí geralmente é parte para erro do desenvolvedor em si, né? Sim. Daí por isso que o React ele vai, na maioria das vezes, tentar evitar que o desenvolvedor cometa esses erros. Então a gente tem várias ferramentas para isso, né? E ele tem algumas ferramentas também pra gente analisar a performance do aplicativo que eu acho muito massa, que é o Profiler e tudo mais, dá pra gente ver muita coisa lá dentro. Com certeza eu acho que ainda tem muita coisa pro React Native lançar, então eu fico no meio termo, assim, eu não crio extremas expectativas, eu trabalho com o que eu tenho, mas mesmo assim eu fico acompanhando muito, a galera pergunta, pô, Diego, como é que tu fica sabendo das coisas novas que lançam? Cara, acompanha as conferências, pra mim é o melhor material possível sobre React Native, sobre React, sobre comunidade no geral, e o Twitter. Cara, o Twitter é uma fonte de informações, assim, pra quem utiliza da maneira certa, é muito boa, cara. Procura todo mundo do core do React Native. Exatamente, cara. Eu sigo todo mundo, cara, do core do React Native, do React Navigation, de todas as libs que eu utilizo, do Expo, que trabalham dentro das empresas também, que utilizam essa tecnologia. Cara, tem muita coisa bacana lá dentro. Então, assim, é uma ótima forma de se manter informado. Eu acho que eu uso o Twitter basicamente só pra isso, cara. Então é isso aí. Eu acho que se fosse pra gente escolher uma hashtag, já que esse episódio foi muito baseado em comunidade, em falar como que o Facebook trata o React Native nessa questão de comunidade, não só o React Native, todos os projetos que andam ali por dentro do Facebook, a gente tem que utilizar a hashtag RNEcomunidade. Então, quem estiver assistindo esse episódio aí, colocar nos comentários RN, né, de React Native, Sim. de React Native e comunidade. Então, RN comunidade vai ser a hashtag desse episódio. Deixa aí embaixo quem estiver vendo em algum lugar, claro que pode colocar uma hashtag. Quem não pode, claro, sempre só as 5 estrelinhas lá que já fala que assistiu o episódio até o final, com certeza. Conta da mesma forma. Conta da mesma forma. E o like também no YouTube, né? O like no YouTube também é pode importante, faltar. né? Mas beleza, galera. Então é isso? É isso. Fechou. Meu nome é Diego Fernandes. Eu sou o Hugo Duarte. Eu sou o Carlos Levi. Quase que não falou, hein?